realmente um impacto importante na vida da mulher, inclusive levando até a anemia, né, a cansaço, a uma série de problemas. E por que é diferente? Tipo assim, às vezes o fluxo é menor e às vezes no outro mês vem diferente. Tem pessoas que têm irregularidades, né, que chegam a ficar até sem menstruar 3 meses, né, uma hora de um jeito ou de outro, mas em geral você tem um padrão de fluxo, né? Às vezes, quando você tem estresse, ou viajou, ou fez um regime daqueles assim, bem rigorosos, perdeu muito peso, ou então ganhou muito peso, altera. Pode crer que isso altera. E quando a gente fala das fases, né? A gente tem ali, ao longo de todos esses dias, a gente tem 3 fases. Então, explica pra gente um pouquinho como que é cada uma. O nosso ciclo é regulado por hormônios. Inicia lá dentro da nossa cabeça, no hipotálamo, que é uma glândula que a gente tem, que ele chega aí, é como uma orquestra. Então, são hormônios que se interrelacionam, né? E eles vão conversando entre si. Um chega para o outro e diz, começa a funcionar aí, rapaz, que o óvulo precisa ser liberado. Então, a primeira fase, o ovário é estimulado e vários folículos começam a crescer, que nem num campo, né? Começa a crescer e, de repente, lá pelo meio do ciclo, 14º dia, ocorre a ovulação. O óvulo está prontinho para ser liberado pelos ovários e ser captado pelas trompas. Claro que nisso aí tem hormônios que sobem, hormônios que ficam altos. Aí seguem outros hormônios na fase, no caso, essa primeira fase é a folicular, depois vem a ovulação e depois vem a fase lútea. E tudo isso é para preparar o corpo da mulher para uma gravidez. Né? Então, essas variações hormonais determinam para muitas pessoas sintomas, para muitas pessoas não sente nada, né? Mas, em geral, de 30% até 80% das mulheres têm algum sintoma nessa fase, mas elas têm que conhecer o seu corpo. Né? Então, a gente sempre fala assim, nossa, conheça o seu ciclo, fale sobre isso. Né? São muitos tabus relacionados à menstruação que não tem nada a ver. Né? Se a mulher bater umas claras em neve, não vai desandar. Existia isso, viu? Muito antigamente, né? A mulher não podia ver um bebê recém-nascido durante a menstruação. E alguns países ainda conservam, né? E fazem rituais com as mulheres, separam as mulheres como se elas estivessem impuras. Então, é vida normal, né, durante o processo. Vida normal, né? É claro que algumas doenças hormonais, né? No início da vida menstrual e no final, as mulheres ficam com uma irregularidade menstrual. Isso é normal. No início, porque está muito recente, e no final, porque está parando e os hormônios não estão conversando, não estão dialogando bem entre si. Né? A nossa orquestra hormonal está desafinada, até parar a menstruação. Mas hoje, o estresse, as pílulas menstruais, às vezes tomadas de maneira errada, principalmente tem pessoas que tomam e realmente elas falham muito, se esquecem, acabam com sangramentos, elas acham que tem algum problema, mas problemas da tireoide, problemas dos ovários policísticos, que realmente assim tem uma manifestação androgênica muito grande e isso dá uma irregularidade menstrual muito grande, problemas no útero, miomas, pólipos, podem ocasionar também alterações no sangramento fora do período menstrual normal, então até o câncer do colo do útero ou ovário, ou problemas que podem impactar nesse período. Então, são vários fatores, né? Seja alguma doença ou, às vezes, algum fator externo, tipo estresse, qualquer outra coisa que pode acabar desregulando esse ciclo. Mas quando a pessoa, tipo, a mulher, ela sempre foi certinho ali, e daí, em algum momento ali,
muita gente usa a tal da tabelinha, por exemplo, para engravidar, né? Ah, porque é mais ou menos tantos dias ali que dura todo o ciclo, daí a primeira fase dura tantos dias e tal. Mas por que às vezes muda? O que acontece? É como se o nosso corpo pulasse fases? É como a gente diz, né? Então, situações de estresse ou alimentação desequilibrada, ou tem até problemas, né, da tireoide. Então, longe dos ovários, né, a mulher pode ter essas alterações, né? Então, com certeza, a gente costuma ter um padrão do ciclo e para saber mais ou menos a fase da ovulação, você tem que controlar o seu ciclo durante um ano. Parece mentira. Durante um ano e verificar o dia mais longo da sua menstruação quando seu ciclo é irregular. Quando ele é regular, você já sabe, é o 14º dia, mas tem um intervalo de 6 dias aí, 3 para frente, 3 para trás, já deu ali mais ou menos o período fértil. No ciclo irregular, você tira 18 dias do ciclo mais longo, mais curto, e 11 dias do ciclo mais longo. E aquele período que faz a conta é mais ou menos o período da ovulação, o período fértil. Mas a mulher sente no corpo, ela fica com um fluxo vaginal mais fluido, uma até vontade maior de ter relação sexual, a temperatura um pouquinho mais alta, né? Algumas mulheres observam isso no seu corpo, né? Mas quem toma a pílula, em função do uso da pílula, já não apresenta esses sinais e sintomas. Certo. Então, para a gente finalizar, por exemplo, a senhora falou que são vários os fatores que podem causar, né, essa desregulagem. Não é o fim do mundo, né? Uma coisinha ou outra ali dá para resolver. Mas quando que é sinal de alerta? A partir de que momento que não precisa procurar um médico porque pode ser alguma coisa mais séria? É quando você, por exemplo, tem muitas cólicas intensas, tem um sangramento extremamente volumoso, quando você também tem uma irregularidade menstrual, né? Que tem que saber o porquê. Quando você oscila de peso demais, né? Então, ou quando tem manifestações, por exemplo, muito pelo na face, né? Tendência à obesidade, quando você também não tem uma vida assim ativa, que faça atividade física, que você fuma, né? Tudo isso, até quem fez laqueadura também tem mais irregularidade menstrual e menstrua muito mais. Também problemas mais raros são problemas de coagulação do sangue, onde as mulheres não sabem que tem alguns fatores da coagulação alterados e elas têm que ir no hematologista. Então, são muitos fatores e vale a pessoa ficar atenta, né? Porque às vezes pode ser uma coisa simples, mas pode não ser também, e daí precisa de ajuda de um profissional. Com certeza, e problemas no útero, né? Ovários, então a gente sempre diz, faça seu exame periódico, né? Consulte ginecologista, não só quando você tem sintomas, mas como prevenção. Perfeito, doutora, muito obrigada pela sua participação. Vitrine Revista sempre de portas abertas. Obrigada. Até uma próxima. Para todos.